Olá, paz do Senhor, boa tarde. Que Deus em Cristo possa nos abençoar na tarde desse dia, onde nós iniciaremos a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 9 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, e nós vamos estudar essa lição no dia de hoje, que traz como título, um título muito importante para as nossas vidas, para o nosso conhecimento, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Talvez você pode perguntar, mas o que é algo inescrutável? A palavra inescrutável quer dizer algo impossível de ser escrutado, algo impossível de ser investigado, de ser compreendido, algo impenetrável, algo incompreensível, algo insondável. Então, em outras palavras, poderíamos dizer Jó e a incompreensível sabedoria de Deus. Os homens procuram entender, conhecer como alcançar essa sabedoria divina. Então, nós sabemos que a sabedoria de Deus é inescrutável, né? É incompreendida, ela é impossível de ser escrutada, é impossível de ser investigada, ela é impenetrável, ela é incompreensível. A nossa parte intelectiva não consegue alcançar essa sabedoria divina. Então, a nossa lição ela vai tratar justamente sobre isso, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. É a nossa lição 9, né? Nossa lição 9, que tem como o texto para que possamos fazer a leitura em casa. Você pode abrir em Jó, no capítulo 28, no versículo 1 ao versículo 28. Jó, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 28. Você pode fazer essa leitura, acredito que você já fez, né? Estudante da Escola Bíblica Dominical, você que ama a palavra, mas é o capítulo que traz por base essa sabedoria inescrutável de Deus. Muito bem, dito isto, o nosso texto áureo, o nosso texto ouro, está lá em Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Na verdade, a verdade prática, ela vai dizer que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Sabedoria não é sinônimo de acúmulo de conhecimento. Mas o que seria então o temor, né? O temor ele não se trata de simples medo, mas de reverência, né? Reverência por meio do qual eu, você, né, os indivíduos, eles reconhecem o poder e a posição daquela autoridade, reverenciando, né, prestando respeito formal. Quem tem temor de Deus, ele reconhece o poder e a posição divina, ele presta respeito formal. Então, nesse sentido, a palavra ela vem implicar submissão a uma relação ética formal com Deus. Todos aqueles que entendem o poder, entendem a posição do nosso Deus, do Altíssimo, ele prontamente ele lhe presta respeito formal, reverência. Então, quem tem temor a Deus, aí por isso que o sábio Salomão, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, é importante ressaltar, é importante frisar, é importante corroborar aqui que a verdadeira sabedoria ela está associada ao temor ao Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimentos. Porque nós vamos encontrar na sociedade pessoas brilhantes no conhecimento, pessoas com um conhecimento vasto, mas que não são sábias, né? Então nós precisamos ter essa clara visão aqui acerca disso. O ponto central da nossa lição é o temor do Senhor, é o fundamento da verdadeira sabedoria. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico
a sabedoria vista como um bem natural, que está subdividida no item 1, 2 e 3. O primeiro subtópico, o empenho na busca da sabedoria. O segundo subtópico, como que explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Como que explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. E o terceiro subtópico do primeiro, de onde vem a sabedoria? O nosso segundo tópico diz a sabedoria vista como um bem comercial. Primeiro, o preço da sabedoria. Segundo, o valor da sabedoria. Terceiro, a sabedoria não é um bem comercial com o qual a gente faz essa barganha, né? E por fim, o nosso terceiro tópico da lição é a sabedoria vista como um bem espiritual, que é subdividida no primeiro subtópico, uma verdade revelada, e segundo, uma verdade prática. Muito bem, dito isto, é importante nós falarmos aqui, já na introdução, que nessa lição nós vamos ver uma das mais belas exposições bíblicas, né, que vai tratar sobre a sabedoria. Na verdade, segundo os estudiosos, este capítulo de Jó, ele na verdade é um hino à sabedoria, né? Então o capítulo 28 ele foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos de Jó. Nós vimos ali os discursos de Bildade, Zofar, né? Os três amigos de Jó trazendo os seus discursos, dizendo que Jó estava em pecado, que Jó precisava se consertar diante de Deus, e Jó ali tentando justificar que ele não tinha cometido pecado. Mas então esse capítulo 28 ele vai encerrar, ele vai delimitar esses longos discursos promovidos pelos amigos de Jó. E aqui vale uma frase de um escritor chamado Walt Whitman. Quando ele fala sobre a sabedoria, ele diz o seguinte: a sabedoria não é finalmente testada nas escolas. A sabedoria não pode ser passada de quem a possui para quem não a tem. A sabedoria é da alma, não está suscetível à prova, é a sua própria prova, verdadeiramente. E quando a gente parafraseia aqui esse escritor, na verdade, quando a gente traz à baila essa frase, nós na verdade estamos nos lembrando, né? Precisamos nos lembrar do que o sábio Salomão pediu a Deus. Não pediu bens materiais, ele não pediu, né, um ótimo governo, ele vai pedir a Deus sabedoria. E quando ele pede a Deus sabedoria, Salomão ele foi extremamente sábio. Aí você diz assim, mas existiram coisas na vida particular de Salomão que não deve se repetir, né? Que não deve ser tomado como exemplo. Sim, mas Salomão, apesar de toda a sabedoria, ele continuava de carne e osso, né? Ser humano, mas ele tem um reinado movido pela sabedoria, e sabedoria que veio do alto para a vida de Salomão. Deus se agradou do pedido dele porque ele pediu sabedoria. Então aqui trazendo uma breve palavra acerca dessa frase de Walt Whitman, na verdade ele vai dizer que a sabedoria ela não é testada nas escolas, né? Nas escolas o que é testado é o intelecto, né? É a razão, né? Essa parte racional do homem, essa parte que o homem ele passa a acumular conhecimento, e este conhecimento é testado nas escolas. Diferentemente, a sabedoria ela não é testada nas escolas, né? E quem a tem não tem condições de passar para quem a não tem, né? Então, verdadeiramente é imaterial, é algo que ultrapassa toda essa esfera racional, essa esfera intelectível do homem, porque a sabedoria ela vem de Deus. Muito bem. Dito isto, é importante dizer que o propósito aqui deste capítulo 28, né, é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. É essa sabedoria que ela não pode ser testada na escola.
É essa sabedoria que quem a tem não pode passar para quem a não tem. Então, nós vamos contrastar no decorrer dessa lição, porque essa sabedoria, ela vem de Deus. E a fonte dessa sabedoria não são os livros, não são as academias, não são as faculdades, as universidades. A fonte dessa sabedoria é divina, vem de Deus, né? Então, quando a gente fala dessa sabedoria, a gente pode se perguntar como que ela se manifesta. Se a fonte é Deus, como que essa sabedoria ela vai se manifestar? Existe uma palavra que falamos inicialmente aqui, chamada temor do Senhor. Ela se inicia, ela se manifesta na vida dos homens através dessa prática do temor do Senhor. O sábio Salomão, lá no capítulo 1, no versículo 7 de Provérbios, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, como que se manifesta? Se manifesta através do temor ao Senhor. E nós falamos que temor não se trata de simples medo, né? Mas de reverência. Se trata de reverência. E quando a gente fala isso, essa reverência que nós temos e não medo, ela na verdade ela vai se manifestar, ela vai exteriorizar na vida do indivíduo, né? Que reconhece o poder e a posição que ocupa esse Deus Todo-Poderoso, e ele vai se prostrar, ele vai se portar com respeito formal, entendendo que ele é limitado, entendendo que Deus é ilimitado, entendendo que ele possui limites, mas que Deus não possui limites, e ele é aquele que faz todas as coisas na vida das pessoas e que é a fonte da sabedoria. E se nós temos falta de sabedoria, o que temos que fazer? Diz a palavra: peça. Então nós podemos pedir a Deus, que é a fonte da sabedoria. Muito bem. E quando a gente fala desse capítulo 28, é importante saber que se trata de um hino à sabedoria. E esse hino à sabedoria, se nós formos fazer uma divisão do capítulo 28 de Jó, nós poderíamos dividir ele em três partes, três divisões naturais desse hino. É como se fosse aquele hino, aquele hinário que você vai cantar e que tem a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Então, aqui também se trata de um poema, se trata de uma linguagem alegórica, se trata de uma linguagem figurada, uma linguagem poética, que também tem a sua divisão. E ela está dividida em três partes, três divisões naturais do hino. A primeira divisão vai do versículo 1 ao versículo 3, capítulo 28, versículo 1 ao versículo 3. E o tema central do versículo 1 ao versículo 3 é que o homem escava fundo, o homem procura, né, buscar ali todas aquelas preciosidades, aquelas pedras preciosas, o ouro, a prata, etc. Mas ele não encontra ali a sabedoria. Ele pode encontrar riqueza, mas ele não encontra a sabedoria. A segunda divisão vai do versículo 14 ao versículo 22, e o tema dessa parte, dessa perícope que nós chamamos, é: a sabedoria não se acha nas profundezas do mar. E por fim, a terceira parte da divisão desse hino são os versículos 23 ao 28, que diz que só Deus sabe o caminho da sabedoria. Somente Deus sabe o caminho da sabedoria. Os livros não te conduzirão à sabedoria, né? O conhecimento formal não te conduzirá à sabedoria. O conhecimento dos seus pais não te conduzirá à sabedoria. Pastor, isso não é aprendida socialmente? Não, porque a fonte é Deus, como nós falamos, Jó, e a inescrutável sabedoria de Deus, ou seja, aquilo que não pode ser sondado. Não temos como sondar, e nós não aprendemos socialmente a sabedoria, porque ela vem de Deus para nós. Então, seja como for, tanto, né, esse hino à sabedoria do capítulo 28, ele serve tanto para denunciar Jó, quanto seus amigos que pretendiam conhecer a mente divina, que
que pretendiam explorar a mente divina e conhecer tudo acerca de Deus. Ninguém conhece Deus plenamente. Alguém pode dizer assim, de repente em tom de soberba e desprezo aos demais, pode dizer assim: ah, rapaz, eu conheço muito de teologia, eu conheço muita coisa, eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou PhD em teologia, eu conheço tudo sobre Deus. Na verdade, ele tem um conhecimento acadêmico, que é bom, que é ótimo, né? Todos nós precisamos ter conhecimento, né? Seja ele teológico, seja o conhecimento secular, seja o conhecimento por intermédio da profissão, conhecimento técnico. Tudo isso é bom para o nosso crescimento, para o enriquecimento do nosso currículo e para aquilo que a gente pretende fazer no dia a dia. Porém, é importante saber dividir que a sabedoria ela não é aprendida nas escolas, em uma cadeira ali com o professor falando, né? Isso aí é a parte racional, intelectível, né? Que a gente aprende sim nos bancos das escolas. Este acúmulo de conhecimento, sim, nós podemos aprender, mas a sabedoria não. A sabedoria vem de Deus. Então, este hino à sabedoria do capítulo 28, ele serve para isso. Porque enquanto Jó e os amigos de Jó, que estavam ali acusando de pecado, e Jó se justificando, ali se defendendo, estavam todos eles ali pretendendo conhecer a mente divina, né? Na verdade, ninguém conhece completamente a mente de Deus, ninguém consegue alcançar o inalcançável, ninguém consegue penetrar no impenetrável, ninguém consegue escrutar o inescrutável. Então, Deus ele é totalmente transcendental, né? Alguém vai dizer que é totalmente outro, e nós precisamos nos lembrar deste fato, né? E quando a gente se lembra deste fato, nós evitamos as nossas representações extremamente antropomórficas da divindade. Como assim, pastor? O senhor me falou aqui uma palavra que eu não entendi. Quando a gente entende que Deus é transcendental, que está acima de todas as coisas, não aquele Deus que está acima de todas as coisas e que abandonou a sua criação para ser governada pelas leis da natureza. Não, estou falando que aquilo que está inatingível é questão de conhecer plenamente a mente de Deus. Nós não vamos conhecer totalmente a mente de Deus, né? Porque ao a gente se lembrar disso, que Deus é transcendental, que Deus está acima de todas as coisas, muitas vezes nós não vamos colocar as nossas impressões acerca de quem é Deus, porque às vezes o ser humano ele tem essa tendência de achar que ele conhece tanto sobre Deus que ele tem a outorga divina de poder julgar o outro, de poder dizer o que o outro é, o que o outro o que deve acontecer com o outro. Nós não temos essa autorização. Nós não podemos fazer essas representações antropomórficas. O que é isso? Antropos vem de homem, morfos vem de forma. É quando a gente transfere para Deus um formato humano. É quando a gente transfere para Deus um pensamento humano. É quando a gente transfere para Deus esse raciocínio humano. Né? Um exemplo é quando aquelas pessoas, eles pegaram a mulher em adultério e disseram: a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. Queriam transferir para Jesus Cristo um conceito, né, que eles tinham, que deveria, a lei dizia que tinha que acontecer, e Jesus, conhecendo o interior de cada um, né, a verdadeira sabedoria em evidência, ele traz uma palavra que coloca todos na mesma condição daquela mulher. E ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que cada um, do mais velho para o mais novo, foi jogando a pedra e foi saindo, se retirando de lá. Jesus estava aprovando a atitude errada da mulher? Não. Mas Jesus estava ali, trazendo para aquelas pessoas que tinham as suas representações extremamente antropomórficas, que queriam transferir a racionalidade humana, o pensamento humano, o julgamento humano para a mente de Deus, e Jesus disse assim: não é assim que acontece.
As coisas precisam acontecer dessa forma. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusa? Não, Senhor, ninguém. Jesus disse: nem eu. E aí traz uma palavra que foi a chancela final para que aquela mulher pudesse mudar a vida dela. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus ali traz a verdadeira essência do que é pegar uma situação embaraçosa e poder julgar aquela situação embaraçosa, trazendo como, ato inicial o perdão para que haja uma mudança e a partir daí haja ali um perdão com conscientização, um perdão conscientizador que faz com que aquele que transgrediu não transgrida mais, mas tenha uma mudança completa de dentro para fora. Então, é por isso que a gente precisa permitir que o Evangelho, ele de fato, venha preencher o nosso interior. A gente precisa que de fato essa sabedoria divina ela seja implantada do alto da cabeça à planta dos pés em nossa vida, para que o nosso procedimento, a nossa atitude seja a semelhança daquilo que está explícita, que está, dentro da palavra de Deus e que foi escrito para o nosso conhecimento, Muito bem. Passamos então para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico é a sabedoria vista como um bem natural. Olha que interessante. Quando a gente vai lá no versículo 7, vai falar das aves de rapina que ignoram, na verdade, esse mundo, esse mundo subterrâneo, ou seja, quando eu digo mundo subterrâneo, terrestre aqui, mas que está ali, o mundo mineral, com ouro, com as pedras preciosas, ali os mineiros que vão cavando aquela terra, fazendo ali cavernas e cavernas para procurar o ouro, para procurar pedras preciosas. E aí, Jó no capítulo 28, versículo 7, vai falar sobre isso. Isso é interessante porque, em que pese os animais citados aqui, apresentar os seus sentidos muito aguçados, que aí quando a gente fala desses animais que têm um sentido muito aguçado, essas aves de rapina, por exemplo, a águia, ela tem uma visão com alcance fora do normal, Ela está lá em cima, acima das nuvens e ela consegue enxergar um coelhinho aqui embaixo. Sei você, alguém que já aí viajou de avião, quando você está lá em cima, quando você olha pela janela do avião, lá embaixo, você vê as coisas minúsculas, você não consegue enxergar, de repente você não consegue enxergar um cavalo, o que dirá um coelho. Mas a águia, ela está acima das nuvens e quando ela olha para baixo, ela consegue enxergar a sua presa com aquela velocidade extrema, Ela consegue alcançar rapidamente a sua presa. Então, nós estamos falando aqui desse sentido aguçado que a águia tem. Mas não só a águia, olha que interessante, quando a gente fala do ouvir, quando a gente vai estudar um pouco a pomba ela pode alcançar o seu ouvido, a sua audição, ela pode alcançar longas distâncias. Então, só para você ter uma noção de como a pomba ela consegue ouvir a longa distância, uma pomba ela pode estar em São Paulo e ela pode ouvir uma tempestade que começa lá no Rio de Janeiro. Você fala assim, nossa, incrível. Sim, incrível. A abelha, por exemplo, ela tem um olfato muito apurado e pode sentir o odor de um jardim de flores a cerca de 10 quilômetros de distância. Só para você ter uma noção, uma abelha, um enxame de abelha pode estar aqui em Vitória e ela pode sentir o odor do jardim das flores lá em Cariacica e sair daqui de Vitória e ir em direção a Cariacica para que possa ali, explorar aquele jardim de flores que para ela é um prato cheio, Então, em que pese esses sentidos aguçados dos animais, insetos,
esses animais eles não podem ver os tesouros e os rios subterrâneos. Por que este hino à sabedoria traz essa figura de linguagem, traz a ilustração desses animais aqui? Porque assim como esses bichos não conseguem explorar os tesouros e os rios que são subterrâneos, também nós, os homens, não conseguimos descobrir por meios naturais sobre essa sabedoria de Deus, essa sabedoria oculta de Deus. Então, o escritor ele traz aqui de uma forma com propriedade, ele traz com propriedade o exemplo desses animais, desse inseto, que vai ter os seus sentidos aguçados, mas que apesar de ter esses sentidos aguçados, eles não conheciam o mundo subterrâneo, dos tesouros, os rios. Assim também o homem. Então traz esse paralelismo, esse paralelo para que a gente possa entender, ao fazer uso, entender esses exemplos, entender também que assim como eles não conhecem o mundo subterrâneo, nós também não conhecemos a sabedoria oculta de Deus. E aí Jó, ele vai descrever essa habilidade do homem na exploração dos minérios naturais, né? Jó do capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 11, ele vai contrastar o trabalho nas minas. Se você for observar o trabalho de um mineiro, o trabalho de um garimpeiro, é um trabalho árduo, um trabalho que se suja, né? Que está exposto aos efeitos, às consequências daqueles produtos minerais que muitos são contaminantes do solo, contaminantes do corpo humano, da saúde humana, né? O que dirá o iodo, que é usado para fazer a separação ali entre as coisas impuras e o ouro puro, né? Então nós vamos ver que Jó ele vai fazer esse contraste. O homem ele tem essa habilidade para explorar, para ir lá no garimpo, né? E ali começar ali garimpar aquela área para que ele vai achar ali ouro, vai achar pedras preciosas. Mas esse homem ele não consegue explorar dessa forma natural a sabedoria divina. Então, da mesma forma que desde os primórdios, né? Desde os tempos passados, o homem ele vai usar diligentemente essa tecnologia na busca de metais preciosos. Assim também, né, o homem, apesar de não conseguir explorar totalmente essa sabedoria, o homem ele também que tem que se esmerar, tem que se esforçar para encontrar a sabedoria, para pedir a sabedoria que vem de Deus, porque essa sabedoria, como nós falamos anteriormente, não se alcança nos bancos das faculdades, das universidades. Essa sabedoria vem do alto, essa sabedoria vem de Deus e cabe a nós procurá-la, cabe a nós buscar esse conhecimento, essa sabedoria da parte de Deus, né? Então, se as pedras preciosas, se o minério, ele precisa ser garimpado, a sabedoria igualmente. Se o minério ele existe, está enterrado, né? A sabedoria também existe e ela está oculta, de modo que nós precisamos pedir e buscar na fonte originária. E a fonte originária é quem? É o pastor? É a DAI? É um seu professor de faculdade, seu professor de teologia? Não. Nenhuma dessas fontes são fontes originárias. Essas fontes que falei anteriormente são fontes de conhecimento. São fontes de acúmulo de conhecimento que pode lhe ser favorável para lhe ajudar a compreender alguma coisa mais acerca, seja da teologia, seja do conhecimento secular, seja do senso comum, né? Então são conhecimentos que nós alcançamos através do acúmulo, através da vivência. Mas a sabedoria não, ela está oculta e ela está em Deus. E quando nós pedimos, né, Ele nos dá deliberadamente. Mas a gente precisa pedir, a gente precisa ter esse temor a Deus. O princípio para o alcance dessa sabedoria é o temor a Deus. É entender que você, enquanto indivíduo, eu como indivíduo,
Nós precisamos reconhecer esse poderio, nós precisamos reconhecer a posição que nós estamos em relação à posição do Altíssimo. Não estamos em pé de igualdade, não podemos fazer como o adversário fez. Eu vou subir acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Quando o adversário, ele oferece lá no Jardim do Éden, para que o homem pudesse provar daquele fruto, ele estava justamente querendo trazer isso. Olha, você vai ser como Deus. E nós não podemos cair nessa tentação de querer ser semelhante a Deus. Estamos numa posição e Deus está em outra posição. Ele é todo poderoso. E nós precisamos entender a nossa limitação. Nós precisamos entender que essa sabedoria está nele. Ele é o Pai da sabedoria. Ele é o Criador da sabedoria. E a sabedoria vem dele, Porque dele, por ele, são todas as coisas, inclusive a sabedoria. Então, quanto ao conhecimento de esforço, nessa procura pela sabedoria, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso, Muitas pessoas estão se esforçando, se esmerando, e Jó entende aqui que isso tem sido feito sem resultados. Porque às vezes a busca por este conhecimento é uma busca meramente humana, é uma busca que não está reconhecendo devidamente, com o temor no coração, a posição deste homem, a posição dessa mulher em relação àquele que é a fonte originária da sabedoria. Então, a pergunta do terceiro subtópico é: de onde vem a sabedoria? Enquanto nós escavamos para achar metais preciosos, minérios preciosos, a sabedoria não pode ser obtida meramente pelo esforço humano. Não pode. Ah, pastor, mas o senhor falou aí que a gente tem que buscar, a gente tem que pedir. Isso. Só que quando a gente pede, a gente sabe que a fonte originária não somos nós, Eu não vou alcançar mediante o meu esforço em querer encontrar nos bancos de faculdade, universidades, mas eu vou pedir porque ela vem de Deus. E não é porque eu me esforcei, eu me esmerei para que eu pudesse alcançar essa sabedoria, não. A sabedoria nós alcançamos, vem de Deus e é por graça, por esse favor imerecido que Deus nos concede essa sabedoria. Então, Jó ele vai nos esclarecer isso. Ele vai nos esclarecer isso, porque a sabedoria ela é uma dádiva de Deus. O que é uma dádiva? É um presente, E olha o que Tiago vai dizer no capítulo 1, no versículo 5. Se algum de vós tem falta de quê? De sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Ou seja, não tem um preço material como o preço que você paga ou que você pagou para que você pudesse acumular o conhecimento da área que você estudou. Ah, eu estudei direito, eu estudei enfermagem, eu estudei pedagogia, eu fiz um curso técnico. Não, eu fiz um curso para reciclagem no trabalho, o curso que eu fiz, na verdade, é a minha experiência de vida, a minha experiência como dona de casa, a minha experiência enquanto trabalhador braçal. Então, todas esses conhecimentos, ele não é sinônimo de sabedoria, eles não são sinônimos de sabedoria. E essa sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela é dada liberalmente, A gente não tem como fazer uma barganha com Deus para que Deus possa nos dar essa sabedoria, E aí, olha que interessante, havia um conflito, Havia um conflito. De onde vem a sabedoria? O conflito girava em torno dos 3 amigos de Jó e de Jó, Porque o conflito que existia ali havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta
de Jó. E isso ficava aquela coisa ali, né? Não, a minha vivência vai dizer o que é sabedoria e eu alcancei a sabedoria através da minha vivência. Não, a gente sabe o que é sabedoria, a gente alcançou a sabedoria por conta da nossa teoria teológica. E vinha esse conflito e que não chegava a situação plena de que a sabedoria ela é dada por Deus, né? Não é através da nossa vivência no dia a dia, não é através da nossa teoria teológica que nós alcançamos a sabedoria. Não, ela vem exclusivamente de Deus. Então, a gente encerra o primeiro tópico dizendo que Jó ele descreve o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. E aí a gente passa para o segundo tópico, que traz como título a sabedoria vista como um bem comercial, né? Podemos enxergar a sabedoria como um bem comercial, né? Então é interessante até mesmo a gente pegar dois livros sapienciais, além, né, de outros. É importante a gente pegar o livro de Jó e o livro de Provérbios. O que é um livro sapiencial? É um livro poético, é um livro de sabedoria. Então é importante a gente pegar Jó e Provérbios e fazer um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó e aquela que está descrita ali em Provérbios. Olha que interessante. Salomão, ele vai dizer que a sabedoria tem um custo, que pode ser encontrada quando ela é buscada com diligência e entendimento. Já no livro de Jó, ele vai dizer que a sabedoria ela é incompreensível. Ela não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. No livro de Provérbios, o sábio Salomão vai dizer que ela tem seu preço. No livro de Jó, ela vai dizer que ela tem valor, mas não tem preço. Olha a diferença. Um diz que ela tem seu preço, outro diz que ela tem valor, mas não tem preço. Em Provérbios, vai dizer que a sabedoria pode ser passada de pai para filho. Provérbios 4, 5, 7 e 23. Já em Jó, vai dizer que ela é patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida, né? Pois ela vem de Deus. Como nós estamos estudando o livro de Jó, nós ficamos com essa parte, né? Dessa sabedoria que, apesar de ter valor, não tem preço, né? Que é uma sabedoria incomparável, né? Inescrutável, né? Uma sabedoria que não é patrimônio exclusivo do homem, mas é patrimônio exclusivo de Deus, né? E sobre esse valor da sabedoria, vale a pena até recordar o que um determinado pregador disse. E me permita aqui fazer a leitura. Ele disse o seguinte: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria, né? Então, o camarada pode ter acúmulo de conhecimento, mas isso não faz dele um cara sábio. Ele pode ser um cara entendido, um cara versado, né, no latim, no grego, no hebraico, versado na ciência a qual ele faz uso, versado naquela tese de doutorado que ele apresentou e que ele foi aprovado, recebeu aprovação. Mas se ele não sabe usar esse conhecimento, né, na verdade ele não tem essa sabedoria, né? Então é importante a gente saber que saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então a gente observa aí que o que Jó ele nos traz o valor da sabedoria. Diferentemente, né, quando a gente fala assim diferentemente, não é que a Bíblia está apresentando aqui uma coisa que é errado, ou uma coisa assim. A visão aqui de Jó é diferente da visão de Provérbio que diz respeito ao assunto sabedoria, então aqui a Bíblia está entrando em contradição. Não está. É a mesma coisa a gente pegar
Paulo falando sobre a fé e Tiago falando sobre as obras, né? Na verdade, a gente faz uma junção, a gente tira proveito dessas duas temáticas, desses dois pontos de vista, para que a gente possa acrescentar na nossa vida e a gente entender o valor que a sabedoria possui, né? Então, em Jó, quando a gente vai lá para o livro de Jó, nós vamos ver o homem, né? Esse homem que ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria e nem onde encontrá-la, lá no capítulo 28, versículo 13. E que por isso ele acredita ser, né, fácil adquiri-la. Esse homem que não entendeu, que não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria e nem onde encontrá-la, ele vai acreditar a si mesmo que é fácil adquiri-la, né? Então, apesar de tudo isso, o patriarca Jó, ele não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada, né? Mas o que ele, na verdade, está querendo explicitar, está querendo deixar bem claro para nós, ela não é um bem comercial, né? Ela tem o seu valor, mas ela não tem o seu preço. Olha, me dá aqui 1 quilo de sabedoria, isso aqui vai ser útil para toda a minha vida. Não, a sabedoria é de valor inestimável, né? E só quem pode concedê-la é Deus. Se Deus quiser conceder, Ele vai conceder liberalmente, como disse Tiago. Então, Jó, ele diz aqui, ele quer nos trazer essa lição de que essa sabedoria não é um bem comercial. Não temos como fazer barganha com Deus, porque Deus, ele dá, né, em quem ele acha graça, em quem Deus olha e enxerga aquele ser humano, aquela pessoa, aquele servo, como alguém que Deus achou graça e assim lhe concede aquela bênção, lhe concede aquela graça, lhe concede a sabedoria, né? É como a gente olha lá a história de Maria, né? Que Deus olha do céu e acha graça em Maria, né? Graça de riso não, né? Ver aquela mulher como uma mulher graciosa, aquela mulher preparada para que pudesse gerar ali o Salvador e a partir de suas entranhas ali, né, nascer Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Então a gente precisa ter esse entendimento. Deus, ele é a fonte e ele quer nos conceder gratuitamente essa bênção, essa sabedoria, né? Só que a gente precisa entender esse valor inestimável que a sabedoria possui. Muito bem. Então, passamos então para o nosso terceiro e último tópico, a sabedoria vista como um bem espiritual, enquanto no segundo tópico alguns enxergam a sabedoria como um bem comercial, a gente precisa enxergar a sabedoria como um bem espiritual, né? E ele faz aqui, Jó, no capítulo 28, versículo 20, ele faz uma importante pergunta. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Para Jó, essa sabedoria está oculta. E toda diligência, toda técnica, determinação que eu e você podemos fazer para encontrá-la através dos meios humanos não são suficientes para encontrá-la, né? Porque essa sabedoria está oculta em Deus e somente Ele pode outorgá-la, somente Ele pode concedê-la, somente Ele pode agraciar esse indivíduo que pede e que está ali clamando a Deus para que ele possa ter sabedoria, assim como Salomão fez pedindo sabedoria a Deus. Então, somente Ele pode revelar essa sabedoria, né? Então, para que a gente possa já, até retornando aqui, aquilo que nós falamos inicialmente, para que você possa ter só um inicinho, um gostinho, né, da sabedoria, você precisa entender, né, que ela começa através desse temor a Deus. Ela começa, não medo, já falamos aqui, mas entendendo a sua finitude, entendendo a sua condição humana, entendendo a sua posição e a posição divina, e lhe prestando respeito formal, né? Entendendo que Ele é poderoso, que Ele tem todo o poder, que Ele é superior, que Ele é onipresente, né? E por ser
onipotente, ter todo o poder, a gente precisa entender qual é a nossa posição. Só para a gente entender como que a reverência é algo tão primordial, essencial na vida do ser humano, quando a gente olha lá aquela passagem de Isaías no capítulo 6, aqueles serafins que voavam e que tinham toda aquela reverência, né? Com 2 asas voava, com 2 cobria o rosto, né? E assim nós vamos ver como que a reverência com esses seres espirituais, seres angelicais, né? Seres que assistem diante do trono de Deus e que têm total reverência a Deus. Isso precisa nos trazer uma reflexão nos nossos dias atuais, da nossa posição, irmãos, para com as coisas de Deus, para com as coisas sagradas, né? Às vezes nós estamos tratando com o ser santo de uma forma profana, estamos tratando com um Deus que precisa ser visto como esse Deus todo-poderoso, esse Deus que está acima de todas as coisas. Não que a gente venha ter medo de Deus, mas que a gente possa ter esse temor, essa reverência, esse respeito formal, né? Por que a gente traz aqui uma repulsa aquelas palavras que querem tratar Deus como o seu coleguinha de escola, com o seu coleguinha de trabalho, que falam, você, né? A gente tem uma repulsa porque a Bíblia nos apresenta esse Deus todo-poderoso, esse Deus que precisa estar diante dele com esse respeito formal, porque temor a Deus significa reverência. Temor a Deus não é medo, é reverência, entender a nossa posição e a posição ocupada por Deus, que é uma posição de poder, de autoridade. E essa autoridade, esse poder precisa ser reverenciado. Por isso, a Bíblia ela vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer alcançar a sabedoria da parte de Deus? Comece temendo a Deus, tendo temor naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você realiza, naquilo que você pensa, naquilo que nós fazemos enquanto servos na casa de Deus, no templo, na nossa casa, onde quer que estejamos. A gente precisa pedir a Deus sabedoria e ela começa com este princípio, com esse temor a Deus, né? Com esse temor a Deus. Muito bem. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Quando a gente teme a Deus, a gente vai pensar 2 vezes quando a gente se deparar diante de uma oferta enviada ou uma oferta preparada, né? Aqui trazendo para que a gente possa ilustrar, faz de conta que estamos ali no Jardim do Éden, e que Deus fala para a gente, olha Samuel, tem aí todas as árvores do jardim, inclusive a do conhecimento do bem e do mal, você pode passear por elas, pode contemplá-las, olha, você pode até tocar nelas, mas eu vou dizer uma coisa, Samuel, você pode comer do fruto de todas essas árvores, mas tem uma Adão e Eva tinham milhares de árvores frutíferas para que pudesse provar. Mas só uma. Ele precisava evitar de comer o seu fruto. E foi justamente nessa uma que o homem resolveu quebrar esse vínculo, quebrar este temor, essa reverência, esse respeito, para que pudesse provar. Isso nos prova que também na atualidade é assim, nós temos tudo que Deus nos concede para que a gente possa viver em plena paz, para que a gente possa viver, né, em verdadeira alegria, felicidade. Deus nos deu uma família, uma casa, né? Deus nos deu tudo do bom e do melhor, né? Uns já são aposentados, outros têm um trabalho, outros estão empregados, mas Deus não tem deixado faltar nada, né? Você comunga com seus irmãos, você tem a liberdade de falar com Deus, o seu nome foi escrito no livro da vida e do Cordeiro, mas ainda assim, diante de milhares de situações
propícias para que o homem continue sendo obediente, sempre vai existir uma que vai chamar muita atenção deste homem. Guarde isso. Sempre vai existir uma que vai chamar muita atenção desse homem para que ele possa abandonar tudo e ir após essa uma coisa, que inclusive ele já foi orientado para não ir após ela, porque ali está o seu fracasso, ali está a sua queda, ali está algo que vai ser prejudicial para a sua vida. Observe, milhares de coisas. E é por isso que o temor do Senhor, o temor a Deus, ele é o princípio, porque ele é reverente. Ele entende a posição que esse indivíduo se encontra, ele entende o poder, a glória, a autoridade que pertence a Deus, a instrução, a orientação divina. E ele vai fazer, porque ele vai fazer conforme essa orientação divina, porque esse temor vai o afastar do mal. Esse temor vai estar sempre sussurrando no ouvido dele: olha, este um é belo, este um é vistoso, este um é agradável aos olhos, né? Este um, ele pode trazer ali um insuflar da carne humana, mas uma coisa é certa, isso não é bom, isso vai te afastar definitivamente. E aí ele, ao pensar duas vezes, ao receber essa instrução e tendo temor a Deus no coração, ele vai, se apartar do mal. Então, quando Deus olha da terra do céu para a terra, ele contempla Jó, homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Ou seja, nós encontramos ali alguém que já carregava dentro de si o princípio da sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus e que nos faz, afastar-se do mal, daquilo que vai verdadeiramente nos afastar de Deus. Então, a síntese desse tópico, a sabedoria, ela é uma verdade e ela tem implicações práticas. Por isso, nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria, pois Ele dá a todos liberalmente. Deus dá a todos liberalmente. Irmãos, se tem uma coisa que é prejudicial, é quando a gente quer pensar uma coisa e às vezes transferir aquilo para Deus, como se fosse Deus que estivesse outorgando aquilo. Isso sempre foi prejudicial, porque às vezes a gente pensa uma coisa e acha que é Deus, e aí começa a transferir para o nosso semelhante e acaba sendo prejudicial, porque aquilo que se encaixou à realidade sua, não se encaixou à realidade do outro. E eu não estou falando de verdades espirituais, eu estou falando de querer, de uma forma radical, de uma forma extrema, transferir para Deus esse antropomorfismo, ou seja, este sentimento humano, essa linguagem humana, esse pensamento humano, como se fosse de Deus para aquele outro meu semelhante. Então nós temos que ter cuidado. É por isso que nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Porque em todas as situações, até mesmo no nosso relacionamento enquanto servos na igreja, no dia a dia, neste momento que estamos vivendo também, esse tempo terrível, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para que a gente possa saber lidar com todas as coisas e saber lidar de uma forma sábia. Isso vai ser enriquecedor para mim e para você quando a gente receber da parte de Deus essa sabedoria que vem do alto, vem do Senhor. Muito bem. Chegando já ao término da nossa lição, chegando ao fim, nós concluímos dizendo o seguinte: quanto à sabedoria, nós aprendemos que, primeiro, a sabedoria puramente, como a gente às vezes compreende, não é a sabedoria a qual Jó ele vai exteriorizar em seu livro, porque ela é uma sabedoria que não é alcançada pelo esforço humano, é uma sabedoria que vem de Deus. Deus dá liberalmente a quem Ele
achou graça em seus olhos. A sabedoria, ela não pode ser comprada, ela não pode ser comercializada, né? Ela é um bem valioso, ela é um bem caro, né? Ela não tem preço, ela não pode ser herdada dos seus pais, do seu líder espiritual, né? E Deus, ele é a fonte legítima dessa sabedoria. E como ela se materializa na minha vida e na sua vida? No temor do Senhor, né? Então, quem teme ao Senhor é um sábio. Quem teme ao Senhor é um principiante da sabedoria. Essa sabedoria está permeando a sua vida, está entrando na sua vida. Continuemos assim, com temor ao Senhor, para que a gente possa, né, ser sábio em todos os procedimentos, em todas as atitudes diárias da vida. Que Deus, ele possa nos abençoar. Mas para a nossa reflexão, né, vem as perguntas, né? Que contraste Jó faz no capítulo 28? Resposta. Neste capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Segunda pergunta, o que o homem descrito por Jó é capaz e não é capaz de fazer? O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. Que paralelo é possível ver no capítulo 28 de Jó? Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo como a descrita no livro de Provérbios. O patriarca Jó nega a existência da sabedoria? Não, o patriarca Jó não nega a existência da sabedoria. Ele não nega que a sabedoria exista ou que pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria, ela não é um bem comercial, né? A quinta pergunta, o que aproxima o homem de Deus e o afasta do mal? O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Que Deus continue falando poderosamente ao teu coração e que Ele possa nos dar um restante de tarde abençoada e logo mais o culto online, né? Os irmãos que poderão para o presencial também. Que o Senhor nos dê um culto abençoado e que tenhamos um excelente restante de domingo. Deus abençoe a sua casa, a sua família e seja enriquecido com essa mensagem para o teu coração, para o coração da tua família. Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde, obrigado por essa lição. Ó Deus, que não percamos, Senhor, o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Venha, Senhor, nos abençoar, nos dar, Senhor, sabedoria em todas as situações da vida, Senhor, para que a gente possa saber nos portar, nos conduzir diante de todas as situações. Pai, abençoe este teu servo, essa tua serva, abençoe este amigo, esta amiga, Senhor, abençoe cada um, Senhor, que está assistindo essa aula, aqueles que vão ainda assistir, e que a tua bênção seja com todos, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e inefável consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a preciosa volta do Senhor Jesus Cristo. Digamos todos, amém, amém. Que Deus abençoe. Amém.